O Haddad, para quem não sabe, é um bacharel em Direito, ele é mestre em Ciências Econômicas, doutor em Filosofia e professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, da USP. O Haddad pode ter uma série de defeitos, mas uma coisa ele não é, um sujeito ignorante. 367 a 102 foi aprovada, então, a urgência para o arcabouço fiscal ontem à noite na Câmara das Deputadas e Deputados. Quarta que vem será votado. Durante o dia, por muitas horas, mais de 4 horas, o Haddad esteve na comissão de economia. Na verdade, foi uma sessão conjunta de 3 comissões. E aí tem que aguentar as provocações, os bolsonaristas provocando o tempo todo. É isso aí. Daí, nesta dinâmica, não tem conversa, é nós contra eles, as forças democráticas contra o bolsonarista. Um dos sujeitos mais... esse era, junto com Paulo Bilinski e outros, é um dos mais grosseiros e agressivos dessa nova safra aí da extrema-direita. Nós vamos ver, ele está lá na CPI do MST. Este sujeito é capaz de partir para o tapa, inclusive. Ele é muito grosseiro, muito grosseiro. Evair Vieira de Mello, do PL, ou do PP do Espírito Santo, um dos caras mais desqualificados da extrema-direita, foi para cima da Haddad, com um negócio assim, ficou irritadinho, porque ele achou que o Haddad não tinha respondido as perguntas dele, que ele leu, né, por sinal, ele leu, uma incapacidade completa de formular, né, se não for lendo aquilo que a assessoria preparou. Aí ele vai para cima da Haddad assim, ó. Com o Evair, tem 1 minuto. A réplica. Senhor ministro, primeiro que eu não fui contemplado com as exposições de Vossa Excelência, e em nenhum sentido o senhor fique registrado. E, naturalmente, as análises que o senhor faz da economia, o senhor talvez tenha usado números e bases erradas, possivelmente pelas informações, até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é especialista. Naturalmente, todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita. A discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma posição rasa, e o senhor, naturalmente, parece que tem dificuldade dessa compreensão da composição realmente do plano de meta, do qual o senhor não fez as considerações pautadas em cima daquilo que eu apresentei. Mas eu prometo lhe enviar, naturalmente, esse questionamento por escrito, para que, na oportunidade seguinte, o senhor possa realmente sustentar as afirmações que eu fiz e, posteriormente, poder me enviar. Então, tá aí. De uma grosseria, né? Um negócio assim, grosseiro. Agora, eu sei o que é isso, eu estou acostumado, não? Quando eu apresentava minhas posições em relação à guerra da Ucrânia, ou mesmo em relação à crítica do arcabouço fiscal, sempre tem gente que vem dizendo assim, suas opiniões são rasas, suas opiniões são, né, você não entende. É sempre conversa de quem não quer entrar no debate, né? É igualzinho. Você não entende nada de Ucrânia, né? Só porque eu falava que a Rússia não ia ganhar a guerra em 15 dias ou em 1 mês, como os putinistas, inclusive na esquerda brasileira, a avaliavam. Né? Você não entende nada de geopolítica, tem que ouvir quem entende. Pois é, tá aí, vai partir daqui a pouco para 2 anos de guerra. Então, esse é um recurso usual do desrespeito, no discurso de dizer que a outra pessoa não entende nada e que é rasa. Agora, falar isso do Haddad, né, Henrique? Exatamente, Mauro. Ontem eu fui o autor da matéria que tratou desse assunto aí, dessa reação mal-educada, horrorosa, violenta e agressiva e verborrágica desse deputado, o Evair de Mello. E, olha, você pode chamar o Haddad do que você quiser. Do que você quiser, você é livre. Mas agora, dizer que o Haddad é raso e limitado é jogo duro, né, bicho? O Haddad, para quem não sabe, é um bacharel em Direito, ele é mestre em Ciências Econômicas, doutor em Filosofia e professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, da USP. O Haddad pode ter uma série de defeitos, mas uma coisa ele não é, um sujeito ignorante. O Haddad é um quadro intelectual importantíssimo brasileiro, dentro da política brasileira. Aí vem um sujeito desse, né, que é um plâncton intelectual. Esse cara é um nada,
e fala um troço desse. E o Haddad, na resposta, diz que assim, o nosso conceito de raso e de limitação deve ser bastante diferente, porque o senhor, por exemplo, acha que o Jair Bolsonaro não é muito limitado, né? E eu acho que ele é o ser humano mais limitado que eu já conheci em toda a minha vida. Aí falou mal do semideus deles, aí se instalou uma confusão, Mauro. Todo mundo levantou, começou a xingar, a sessão foi suspensa. Aqui, ó. Então, assim, Vamos falar. jogo duro, né? Dizer que porque é isso, né? O sujeito faz uma grosseria dessa... E não quer ouvir nada. E aí não quer ouvir a resposta. Essa é uma estratégia da extrema-direita e a esquerda e os setores democráticos não podem se acuar. Muitas vezes os setores democráticos ficam acuados, tem que ir para cima. O Haddad, no estilo dele, é claro, como alguém disse aqui, o Haddad não é o Flávio Dino, é o Haddad, no estilo dele, mas ele foi para cima, confrontou e aí foi em cima do Evair. Deputado Evair, assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. Eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. Senhor ministro, senhor presidente, por favor. Garantir a palavra. O ministro não pode ser interrompido. O ministro não pode ser interrompido. O comportamento desse senhor ao seu lado aí. Deputado, pela regra aqui. Deputado. Por favor, deputado. O senhor falou e não foi interrompido. A palavra está com o ministro. Tá lá, é o que você falou, né? Silêncio, por favor. É o que diziam as nossas avós, né? Vou devolver a palavra ao ministro. Quer, mas aí o cara não quer ouvir, recompõe o tempo. Ele quer ter um monopólio do xingamento. Aí. E fica, e vai, e é isso. Deputado, o nosso debate... Olha, eu vou até avançar um pouco, olha lá, o cara tá lá, deputado, xingando, protegendo, idiota. Vamos acalmar, né? E vamos retomar aqui os trabalhos. Aí o Haddad retoma. A gente retomar. Vai lá, criando caso. Essa é a estratégia fascista desde sempre, em Portugal, os salazaristas, em todo canto, né? É muito diferente. Querendo interromper e da população mundial e tem um presidente que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid, não devia estar nem falando de limitação com ninguém, porque não tem moral para isso. A economia é pior. Pior crescimento, pior tudo. Pelo amor de Deus, gente. Olha os resultados da educação. Eu sou professor há quase 30 anos, da Universidade de São Paulo, com muito orgulho. Tenho 3 diplomas por essa universidade, Direito, Economia e Filosofia. Tenho muito orgulho do meu currículo. E, sinceramente, os correligionários do ex-presidente deveriam se limitar ao debate que está aqui, e não falar de limitação por quem quer que seja. Tá aí, botou o cara no seu devido lugar. Mas é a característica deles, né? É a característica, essa coisa da arruaça, né? E o Haddad se vê nessa situação aí de ter que responder, fica uma coisa até, às vezes, pode soar como arrogância para quem já não é muito simpático a ele, mas é necessário falar esse tipo de coisa para esse asno, né? Porque esse sujeito é um cara que tem uma cognição totalmente limitada e desarticulada, um sujeito que mal consegue se expressar e... É isso aí. Agora, é isso mesmo, né? É a arruaça. A dinâmica deles é a dinâmica da arruaça, né? O 8 de janeiro aconteceu daquele jeito, não foi à toa, né? E eles querem fazer, na verdade, pequenos 8 de janeiro no Congresso Nacional o tempo todo, né? Gilberto Cruvinel, quem ataca a qualificação da Haddad acha que o Paulo Guedes era o quê? Um intelectual sofisticado? Pois é. Paulo Guedes é outro, é um completamente desmoralizado até no mercado financeiro. Vamos encerrar o giro rápido das notícias hoje com essa notícia. O Arthur Maia ontem, ele vai para a CPI, está escolhido pela bancada da União Brasil, deve ser o presidente da CPI, bolsonarista de 4 costados. Eu denunciei aqui dia 28 de abril, logo cedo, a entrevista que ele deu
na Jovem Pan, depois que o nome dele para a presidência da CPI tinha sido cogitado, uma entrevista de bolsonarista, dizendo que o mais importante é investigar as omissões do 8 de janeiro, indicando que é para ir para cima do governo. Então, esse sujeito está cogitado para ser o presidente da CPI, e ontem virou porta-voz, né? Ele que deu a informação de que a CPI pode ser instalada na próxima terça. Vamos falar sobre isso com Rogério Corrêa. Ontem instalou-se a CPI do MST, é preocupante, a extrema-direita tem maioria destacada na CPI, a Gleisi, inclusive, está lá como suplente. Vai ser uma guerra, presidente e relator são dois sujeitos da extremíssima direita, esse coronel Zucco aí embaixo, e em cima o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, daqui de São Paulo. O bicho vai pegar nessa CPI do MST.